Olá amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial, o nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até 12h30. Eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, um texto que eu escrevi hoje. Eu estou gravando na sexta-feira aqui em casa, e de manhãzinha eu passei a noite trabalhando, revisando vários textos e 2 livros que eu estou produzindo, e por volta de 4h40 da manhã, 4h30, me veio uma inspiração, e eu então fiz um texto como se fosse uma prece, uma canção, alguma coisa inspirada da hora, e descia uma luz sobre mim, né, vinha de cima, e foi essa luz que me inspirou a fazer esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Aqui em São Paulo hoje, o dia está nublado, está chuvoso, mas o texto fala de sol, fala de aurora, porque é nos dias escuros, né, nos dias cinzentos, que a gente precisa falar mais da luz para contrabalançar a atmosfera cinzenta do dia. E nós estamos vivendo tempos muito complicados, cinzentos também espiritualmente, psiquicamente, mentalmente, e isso tudo causa uma compressão energética muito forte, causa emoções conflitantes, suscita pensamentos pessimistas, e é claro que isto é decorrente da situação do momento, que é muito caótica, muito complicada, que nós estamos passando, né? Então, eu quero compartilhar esse texto com vocês como forma de projetar luz nesses tempos cinzentos. E muitas vezes, quando eu faço isso, pessoas às vezes que não compreendem a intenção que eu estou colocando ao veicular um texto desse, as pessoas falam assim: como é que você pode falar de luz num ambiente que está pesado, numa época que a humanidade está vivendo tanta coisa pesada? Pois é por isso mesmo. Em épocas muito difíceis, é necessário os clarões de luz. Ainda mais, clarões de luz é até redundante. É necessário clarões de esclarecimento, até mesmo para contrabalançar as coisas pesadas. E é tarefa de todos nós que mexemos com a parte espiritual com responsabilidade e consciência do nosso papel no imenso mecanismo da vida, nossa missão, nosso papel que é pequenininho, dentro da imensidão da vida, dentro do pequeno papel que Deus nos colocou nesta vida, fazemos o melhor possível. E é por isso que eu vou compartilhar esse texto com vocês, tá? Outra coisa, dentro da tradição hindu clássica, em sânscrito, se fala há milênios da presença de seres de luz elevados que operam invisivelmente ajudando a humanidade. Os hindus chamaram esses seres de devas, no sentido de divindades, embora o conceito em sânscrito seja muito elástico. Por exemplo, o Shiva, o Mahadeva, o grande Deus, né, a grande divindade, para alguns, por exemplo. Então, a palavra deva se aplica para as divindades também da cosmologia hindu. Mas a palavra deva também se refere a seres celestes que vêm do alto derramar inspiração sobre os homens. Posteriormente, a teosofia também usou a expressão devas, e existe um livro excelente do Geoffrey Hodgson, da editora Pensamento, que se chama O Reino dos Deuses, que é excelente sobre os devas. Aliás, uma das poucas obras sérias sobre isso. E o que isso tem a ver com o texto? Às 4h pouca da manhã, eu já cansado de revisar textos a noite toda, sentado no sofá, desceu uma coluna de luz sobre minha cabeça, nitidamente uma coluna de luz branca entrava pelo alto da cabeça, pelo meu chakra coronário, e aquilo descia, vinha até o meu coração, pessoal. E aí brotou uma imagem dentro do meu chakra cardíaco, vamos dizer assim, dentro do meu peito, a linha do horizonte sobre o mar e o sol despontando como o momento da aurora. Sendo que aqui em São Paulo estava nublado e chovendo naquele momento, mas brotou uma aurora no meu peito, a imagem linda, né? E na minha frente plasmou-se uma rosa, né, em botão, que começou a se abrir com pétalas cor-de-rosa, que representa amor. A cor rosada, vocês sabem.
E aí eu entrei naquele estado de consciência, que eu não vou chamar de estado alterado de consciência, e sim estado de amor, né? E aí eu resolvi escrever a visão que eu estava tendo e comecei a escrever dentro desta luz que me inspirava. E aí surgiram essas palavras que vocês vão ouvir a partir de agora. E quando eu me refiro ao Deva aqui no texto, é o que enviou essa coluna de luz sobre mim, sempre lembrando que são seres de um avanço evolutivo muito maior do que o nosso, mas que, por sua bondade natural, eles ajudam a humanidade em silêncio. E eu me lembro do Shankara, isso lá no século 8 depois de Cristo, quando ele escreveu o célebre Vivekachudamani, um dos clássicos do hinduísmo. O Shankara chamou esses seres de almas livres, aquelas almas que não estão acorrentadas nos processos encarnatórios e que operam invisivelmente ajudando a todos. E foi dali do Shankara que eu tirei as palavras que estão na vinheta do programa, que diz assim: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos. São almas livres e ajudam a todos apenas por sua própria bondade. Foi dali do Shankara que eu tirei essas palavras, e ele percebia esses seres também maiores, que eu às vezes dou sorte de perceber, mas eu tenho clara noção de que não é por mim, eu, Wagner, pessoa, é pelo trabalho, pela possibilidade de compartilhar isso com outras pessoas, levando a ideia da luz em momentos difíceis. É responsabilidade, é trabalho, e aí eu estou compartilhando isso com vocês aqui. É importante assinalar a presença desses seres maiores que não tem como alterar as leis de causa e efeito da própria humanidade ou da natureza, né? As coisas que nós passamos aqui embaixo e que são inerentes ao processo da gente estar na Terra com um corpo físico vulnerável a tantas coisas. E assim, esses seres dão uma forcinha enquanto a gente está ralando aqui embaixo. E eu tenho a clara noção de que palavras como essa, inspiradas por esses seres, vêm a favor de todos. Não é por mim, não é por você que está escutando individualmente, é a favor de todos. E no caso, como eu estou liberando essas palavras inicialmente para vocês, é também para vocês em parte, porque vocês são os primeiros a ter contato com este material, tá bom? Então vou usar uma música celta de fundo e depois eu vou colocar o link na descrição do programa para vocês poderem acessar no YouTube, tá bom? Eu vou ler pausadamente. Se vocês puderem fechar os olhos, caso seja possível, é claro, somente para ouvir com mais atenção e refletir essas palavras. E esse texto vai entrar no segundo volume do livro Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que eu ainda estou completando e que será disponibilizado gratuitamente no site do IPPB, assim como está lá gratuito para download o primeiro volume, tá bom? Então vamos lá, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, o Sol, a Flor e os Devas, porque tudo vibra. Eu vou usar a trilha sonora aqui e já vou ler para vocês essas palavras. Visualize dentro do seu peito o nascer do sol, a linha do horizonte sobre o mar, a aurora inundando a atmosfera na festa da luz. Pense no poder maior que lhe trouxe a baila da vida e que é o mesmo poder gerador de infinitos universos. Ao mesmo tempo, visualize uma rosa em botão à sua frente. Ela está em frente ao seu peito, pairando no ar. As suas pétalas rosadas começam a florescer. E você se sente uno com essa flor, desabrochando junto. Com o sol dentro e a rosa em frente, faça uma prece. Que brote em você
a energia da gratidão. Pense naqueles que sofrem, seus irmãos de jornada terrestre. Com o sol em seu peito, ilumine-os. Com a rosa se abrindo, encante-os. Cante algo por eles. Então, quem sabe, os devas desçam até você para levarem sua prece para alguém sofrido. Porque eles carregam o fogo estelar, desde o sol até a flor, e também em cada coração. Eles cantam a vida em todos os planos, pois eles sabem que tudo vibra, e que na natureza nada morre, tudo se transforma. Ah, como eles sabem! Que o seu sol e a sua rosa abençoem este novo dia. Na terra ou além, sempre vida, porque há algo mais, um amor e uma luz. E eu não sei falar de morte, só sei falar de lindas canções. Daqui a pouco raiará uma nova aurora, mas ela já está raiando antes, aqui, pois um deva está desabrochando as pétalas do meu coração. À luz eu me rendo, nesse amor que não se explica, só se sente. Que o deva leve a minha prece, semeando a vida para alguém, na terra ou além. Um sol e uma flor, em espírito e verdade. Então, pessoal, essas foram as palavras que eu escrevi de manhãzinha, antes do raiar desse novo dia. Veio com esta energia que desceu sobre mim, graças a Deus, e agora compartilhei com vocês. Isto é uma responsabilidade. Eu tenho plena noção do que eu estou passando para vocês. Tenho certeza que muitos de vocês conseguem compreender qual é a intenção ao projetar palavras como essas. Também sei de muitas outras pessoas que não entenderão esta intenção, mas cada um com a sua própria sintonia espiritual. E hoje vivemos dias tão caóticos que, se projetarmos coisas positivas, inevitavelmente alguns se levantarão contra, no sentido de tentar apagar a luz ou de revolta contra qualquer coisa que fale da luz. Da mesma forma que uma pessoa ferida, às vezes, num relacionamento afetivo que se acabou, fica ruminando sua revolta contra qualquer canção de amor que algum artista fizer para sua amada ou seu amado, como se o artista que fizesse a canção tivesse algo a ver com a situação mal resolvida emocional da pessoa. Então, todo mundo que faz algo belo, todo mundo que trabalha naquilo que seja positivo, porque essa é a sua função, é a sua maneira de ser, tem que priorizar a ideia projetada, o valor dela, e deixar que tudo isto viaje pelo mundo e que cada um na sua sintonia, em seu coração, perceba o que é real, o que é espiritual, o que é verdadeiro, o que é positivo para o seu processo evolutivo. E daí acontecem as inspirações pessoais de cada um, e o alto ilumina a cada um dentro da sua sintonia. Estamos todos num bojo só da humanidade. Mas, como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. E eu não estou falando disso por preceito religioso. Eu estou falando disso que causa gera efeito. E cada um, ao projetar os seus pensamentos, seus sentimentos e suas energias nas suas atitudes, esteja pronto para receber
a consequência daquilo por responsabilidade, porque sua causa gera seu efeito, e assim as coisas acontecem no universo. Então, eu quis dividir isso, porque me deixou muito contente, num dia cinzento, chuvoso, receber essa luz sobre mim para me escrever essas palavras por mim mesmo, né, inspirado por essa luz, dessas presenças sutis que eu sempre falo para vocês, que eu não posso provar de onde vem, eu só posso projetar essas palavras e fica a cargo da inteligência de cada um perceber a procedência espiritual delas pela própria sintonia e valor das coisas projetadas, tá? E ainda, né, nesta vibe, eu vou emendar uma gravação que eu resgatei de um programa nosso aqui, o Viagem Espiritual Antigo, com uma mensagem muito bonita que eu fiz durante uma reunião aqui no Espaço Origens de São Paulo, e eu quero emendar isto, e aí nós vamos passar essa gravação, dividir com vocês agora, e logo no finalzinho da gravação, devido ao tempo, já vai entrar a vinheta do programa para completar, e depois eu volto já no segundo bloco, tá? Então, se puder, fica quietinho aí ainda, escuta essas palavras desta gravação que vão emendar bem também por essa intenção de vibrar coisas positivas para vocês, tá bom? Vamos lá. Todos precisam de amor aceso no coração, desde os mestres até os simples estudantes, desde os gênios, as pessoas comuns. O amor é a tônica que preenche a vida de nuances mais altas. É o que permite atravessar diversas situações de provas e expiações. Neste mundo acontecem muitas coisas, positivas e negativas, refletindo o nível da própria humanidade. E muitas vezes as pessoas se escandalizam com determinadas coisas. Porém, se houver amor no coração, tudo será compreendido. Haverá uma nova visão em relação aos acontecimentos. Surgirá uma compreensão interna, como um estado de consciência. Surgirá uma nova luz na mente, esclarecendo os pensamentos. O amor é como uma enorme cachoeira, vertendo, vertendo, vertendo continuamente. Esse é o amor que os grandes mestres sempre falaram, silencioso, anônimo, sereno, vertendo incondicionalmente. Todos precisam disto para atravessar sua encarnação na Terra. O amor não tem dono, não tem fronteira, não é uma doutrina, não é um grupo, não é um sistema. O amor é estado de consciência de cada um. O amor não pode ser comprado ou vendido. O amor não pode ser corrompido. O amor não tem tamanho, não é alto ou baixo. O amor não é masculino nem feminino. O amor sempre foi e sempre será a grande tônica que guia o espírito reencarnado na matéria. Não há quem o explique, pois não há palavras que o definam ou o limitem no tempo ou no espaço. É o que se sente e não se explica. É o que aquece o viver, é o que traz alegria real, incondicional.
E é o amor que nos leva a todos na direção da consciência cósmica, a que chegaremos um dia ao longo dos eões e eões de tempo e evolução. É o nosso destino comum, a consciência cósmica. Mas, no entanto, estamos na Terra e precisamos aprender um monte de coisas aqui neste planeta. Precisamos viver, aprender, evoluir. E um dia, mais à frente, chegaremos a outros níveis de consciência, por trabalho, por mérito, por estudo. Agora, o que permeia tudo isto é o amor, pois sem amor, nada progride. Esse amor pelo qual consciências extrafísicas emanam silenciosamente pelos seus parceiros e entes queridos que estão reencarnados, consciências espirituais vivas em outros planos, vibrando silenciosamente para que tudo de melhor aconteça dentro de nós mesmos, inicialmente, e depois externamente. Amor não é uma pessoa, é consciência. E a alegria que se sente ao encontrar alguém amado é a alegria que já existia no coração que ama e que irradia essa alegria quando encontra a sintonia correta em outro coração. Mas isso nasce no próprio ser, é sua própria alegria, que é a alegria do amor manifestado. E é esse amor que todos os grandes mestres ao longo da história falaram, o amor do alto, do todo, do supremo, que a tudo interpenetra e que tem sua expressão máxima no coração do homem. Há uma luz que brilha intensamente dentro do coração, como uma essência espiritual que independe da idade do corpo, do sexo, da altura. Simplesmente é a essência que a centelha espiritual tem e é reflexo do todo. Todos são assim, de todos os lugares. E o que mais faz essa luz, essa centelha brilhar, é o amor. E esse amor é a tônica principal de todas as coisas. Quem compreende isso é feliz, mesmo passando por dificuldades externas e internas. Mesmo assim, é feliz, porque sente algo mais do que comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Existe algo. E quem sente este algo é feliz. Sabe que não morre, sabe que está aqui para aprender, sabe que continuará no eterno das vivências, em outros lugares, sabe que perseverará, continuará, sempre existindo. E sabe que seus entes queridos também são assim, e que eles também continuam e continuarão ao longo da evolução, todos muito vivos, tendo muitas coisas a aprender, dentro e fora da carne. Mas isso não pode ser provado externamente, isso é coisa que se sente no coração, e é o amor que diz isso, que sabe, que reconhece, que sente, além da carne, outras vibrações, outras consciências,
outras energias na mesma sintonia. E é esse amor que guia a espiritualidade maior, e é esse amor que é a inspiração de todos aqueles que mourejam nas trilhas espirituais, estudando e aprendendo. Ninguém é superior a ninguém. Todos são centelhas vitais do todo, todos pedacinhos do mesmo amor universal. Isto não é uma crença, isto não é uma fé, isto é consciência, é o real por detrás das aparências. Esse amor é o que faz a sua luz brilhar muito, atravessando a longa fieira reencarnatória, ao longo de diversos orbes, até um dia, evoluindo e desprendendo-se dos veículos de manifestação mais densos, todos nós seremos consciências puras, elevadíssimas, mas até lá vamos aprender muitas coisas, fazer o bem sem olhar a quem e sentir amor, mesmo que ninguém de fora compreenda isto, porque isto é consciência, é interno, é intransferível, é estado de ser, não é ter, é ser. Isso é amor. Isso não tem preço, isso não tem nome, isso não tem tamanho. Isto é amor. E é aquilo que nos leva sempre. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao programa e agora, nessa segunda parte, eu vou me arriscar a fazer uma exposição de um material que rolou essa semana. Eu estou fazendo as reuniões do grupo de estudos do IPPB pela sala do Zoom. Para vocês terem uma ideia, são 200 pessoas, às quartas-feiras estão estudando comigo numa sala do Zoom. Terça-feira tem o Grupo Origens, que estuda comigo lá no Brooklyn, também na outra sala do Zoom. Às sextas-feiras eu estou fazendo lives no YouTube sobre chakras. Então eu estou fazendo a atividade da forma que posso durante essa quarentena. Então eu recebi uma mensagem para o grupo de estudos, para as pessoas que estariam reunidas a partir das 20 horas na sala do Zoom, 200 pessoas, porque é o pessoal do grupo de estudos, que são 119 pessoas que estudam comigo toda quarta, presencialmente, em época normal, e mais umas 70 e poucas pessoas, quase 80, convidadas de outros lugares, que também têm grupos espirituais e que estão conectadas com a gente também. E aí a reunião seria às 8, quando foi por volta de 6 e pouca da tarde, eu estava sentado no sofá, separando o material da aula, pensando textos para projetar e mostrar algumas situações, e já há algum tempo que eu vinha prometendo ao grupo de estudos fazer uma aula falando sobre o momento da desencarnação, a ruptura dos filamentos do cordão de prata nos chakras e nos órgãos na hora da morte. E existe um material muito legal de um grande clarividente americano que se chamava Andrew Jackson Davis, viveu no século XIX, era um curador fantástico, um médium incrível, ótimo clarividente, era cristão, sempre se referia a Jesus em seus trabalhos de cura, e aqui no Brasil ele não é muito conhecido. Então eu tenho alguns materiais dele em inglês e alguns materiais em espanhol, e já há tempos eu vinha prometendo ao pessoal que faria essa aula, então estava com esse material ali aberto, alguns desses livros no sofá, com outros temas de outros livros que eu iria selecionar para a aula daquela noite. Quando, de repente, chega uma presença espiritual na sala, já estava escurecendo o dia, eu não tinha acendido a luz ainda dava para ver com alguma claridade os livros, e aí o meu chakra frontal se encheu de luz branca, e eu vi na minha frente um homem em pé,
né, direitinho, com um vestido de terno à moda antiga, barbudo, direitinho, e era justamente o Andrew Jackson Davis, remoçado, né, ótima expressão, o cara do qual o livro estava aberto ali no meu sofá. Eu nunca tinha visto ele, sempre admirei o trabalho dele. Uma entidade fantástica. Ele tem uma aura dourada que parece que espalha em torno da aura dele fibras douradas, parecendo ouro em pó, vibrando em volta como energia. A sabedoria desse homem, o porte digno na minha frente. Eu não estou falando de uma divindade, eu não estou falando de uma potestade celeste, estou falando de um ser humano desencarnado, um homem bom, digno, que fez seu trabalho muito bem, ajudou muita gente. Ali, parado na minha frente, com a sua dignidade, ele se comunicou telepaticamente comigo. Ele é bem reservado, bem austero, e aí a mente dele na minha mente, ele vibrou do chakra frontal dele uma luz, entrou no meu frontal, e aí as palavras dele desceram e eu comecei a falar. Então, ao perceber que ia rolar isso, eu peguei o celular e gravei. Agora quero disponibilizar a gravação para vocês, tá bom? E sempre lembrando que esses detalhes que eu passo sobre as circunstâncias das coisas são muito úteis para outros estudantes espirituais que vivem as mesmas coisas. Então, por isso eu me esmero na explicação dos detalhes. Mesmo assim, tem gente que reclama e fala: você podia ter colocado a mensagem ao invés de ficar falando tanto. Não, isso é estudo, isso é coisa séria, não é brincadeirinha mística que se faça rápido. Não, isso é coisa profunda. Então eu faço essas explicações, né, porque eu sei da importância disso para outros estudantes. E o programa está direcionado para aprofundamento desses temas mesmos. E a mensagem vem como um acréscimo, um corolário desses esclarecimentos, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou deixar vocês com essa mensagem que fala de Jesus, é a visão dele, do Andrew Jackson Davis, tá? Ele era cristão e ele passou, gente, a energia que desceu com isso foi fantástica. Mais tarde, quando eu passei para o grupo, o pessoal se emocionou também. E acredito que alguns de vocês mais sensíveis vão sentir essa vibração. E observe bem se nos dias de hoje, nesses momentos pesados que a gente está vivendo, se uma mensagem como essa é necessária. A mensagem fala de Jesus, poderia falar de Buda, de Krishna, não interessa. Fala da luz, fala de algo positivo para ajudar a atravessar esses momentos difíceis, e ela está direcionada para um grupo de estudos específico, e eu sei que liberar uma mensagem dessa em aberto, eu me exponho, fico sujeito a críticas de pessoas que não entendem, fico sujeito a ataques de outras pessoas por motivos variados, por expor um trabalho particular para um grupo que eu resolvi, pela importância da mensagem, veicular de forma aberta agora para todo mundo. Tá? E no primeiro bloco a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, e aí nesse bloco vai ser um pouquinho mais curto para poder compensar o tempo que eu acabei extrapolando no primeiro bloco. Então vai ser mais curtinho. Assim que a mensagem acabar, aí já vai entrar a vinheta de final do programa. E, gente, eu estou liberando essas gravações por responsabilidade com o momento, sabe? Quando a gente retornar à programação normal, feita na rádio, aí voltam as explicações mais técnicas de um monte de detalhes. Eu estou me esmerando em narrativas, gravações nesse período de quarentena, aqui de casa, para projetar para vocês o melhor possível nessa época complicada, para que possa ser passado algo bom para vocês. Fiquem então com essa mensagem e muita luz no caminho de vocês, né? Tudo de bom para vocês, e que a gente possa estar sempre passando algo positivo aqui no Viagem Espiritual, nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Vamos à mensagem. Caros irmãos de estudo espiritual, aproveitando o ensejo de mais essa jornada de luz, eu lhes digo: pensem em Jesus. Muitos o imaginam em algum tipo de paraíso, e no entanto, ele jamais faria isto, sabendo que a humanidade geme de dor
padece de várias enfermidades físicas e morais e espirituais, conhecedor das mazelas dos homens, ele jamais tripudiaria sobre os sofredores do caminho e jamais abandonaria a sua tarefa diante de Deus. Por isto, ele desceu à terra para espargir os ensinamentos de luz entre os homens. E continua fazendo isto, continua abraçando a humanidade inteira. Isto é assim. Orem pensando em Jesus para assimilarem as energias balsâmicas que dimanam do trabalho dele e dos seus emissários. Liguem suas mentes e os seus corações eternamente à mente e o coração dele, de forma amorosa, consciente. As estações se sucedem. O outono rendeu o verão, em breve virá o inverno, e depois a primavera e outro verão. E assim é nos ciclos da natureza. Assim também são os homens e suas gerações, que também passam, cada geração passando pelas tribulações e aprendizados necessários ao seu momento evolutivo. Assim é. Vocês que são fortes, porque conhecem a espiritualidade, orem então pelos mais fracos que não conhecem, pelos caídos de todos os caminhos. Ajudem da forma que lhes for conveniente, seja no plano material ou espiritual, patrocinando o alimento para aqueles mais carentes, patrocinando a luz suave que se irradia de suas preces a favor dos mais carentes em todos os níveis, providenciando pão material para os que têm fome dentro de suas possibilidades e, ao mesmo tempo, providenciando o pão espiritual da prece, da luz irradiada, da cura, do amor em ação. E por isto, Jesus falou que nem só de pão vive o homem também vive de luz. E cabe a todos os que conhecem a seara espiritual harmonizarem essas duas vertentes em si mesmos, o material e o espiritual, em equilíbrio em suas ações. Nesta noite de estudo espiritual, orem a Jesus. Olhem para o céu como Jesus olharia, com amor. Olhem para a humanidade como Jesus olharia, com amor.
Trabalhem dentro de si mesmos os pulsões negativos que são exacerbados nestas épocas de crise e tribulação. Trabalhem conscientes em si mesmos. Orem a Jesus pelos mais carentes. Vocês que estudam não estão à procura de qualquer salvação, mas de evolução e equilíbrio. E isto começa dentro de cada um e se irradia para os outros. Nesta noite em que vocês se reúnem pela luz, aproveitem a oportunidade e dentro do templo secreto de vocês mesmos, orem a Jesus pelo bem de toda a humanidade. Não se aborreçam com a ingratidão de outros. Não se apoquentem com as loucuras dos homens no mundo. Fiquem firmes na seara espiritual que vocês adotaram, no caminho espiritual que vocês escolheram servir, e sejam justos, honestos nas deliberações e predisposições escolhidas por vocês mesmos. Vocês conhecem o poder do pensamento, sabem irradiar as correntes mentais, para que elas se unam às correntes universais de bem e amor a favor de todos. Façam isto. É capacidade de todos vocês que estudam a espiritualidade e seguem a seara da luz. Hoje, mais do que nunca, pensem em Jesus. Orem a Ele a favor dos mais fracos. Vocês sabem fazer isto. Olhem para as estrelas, como Jesus olharia, com amor. E olhem para a humanidade, como Jesus olharia, com amor. Pensem no abraço dele. Pensem que ele os abraça. E assim abraça a todos, através de vocês. Que esta noite seja auspiciosa. Que o mistério de vocês seja muito luminoso. Que posteriormente o sono de vocês seja harmonioso. E pela graça do Eterno, o trabalho espiritual que continua no plano espiritual seguirá. E vários de vocês estarão nele mais tarde. Por isso, pensem em Jesus. E os seus emissários os ligarão ao trabalho espiritual de ajuda à humanidade. E assim fazendo, vocês melhorarão a si mesmos. E assim como
as estrelas e o mundo, olhem para vocês mesmos como Jesus olharia, com amor. E é este amor que norteia o trabalho espiritual. Porque sem amor, o homem não avança. Sem luz, o homem se perde na jornada. E vocês são conhecedores disto tudo e sabem por onde vão. Sigam firmes. Permitam que Jesus os ajude nesta jornada. Olhem tudo como Jesus olharia, com amor.